E o Ideias Feitas. E hoje o Alberto Gonçalves traz a este Ideias Feitas o conflito no leste da Europa. Título desta crónica: Europa traiu a Ucrânia e todos nós. Porquê, Alberto Gonçalves? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Miguel. Obrigado. Já passo a explicar a ideia deste Ideias Feitas. Passo a repetição da palavra. Surgiu-me quando vi hoje de manhã no Twitter, no X, um renomado economista português, e não vale a pena dizer o nome, até porque não vou tecer juízos de valor sobre a pessoa, mas ele faz comentários por aí e há muitos anos desempenhou funções governativas. Mas ele no Twitter, dizia eu, esse economista português, confessava-se admirado por ser confrontado com um gráfico que demonstrava que os países da União Europeia, e não só, mas sobretudo os países da União Europeia, mas os países europeus em geral, terem continuado a negociar com a Rússia após 2022, e no caso do gráfico em questão, em matéria de exportações. Eu acho que se mostrarem ao dito economista um gráfico com as importações, e que na maioria são de petróleo e gás natural, também provavelmente a pessoa em questão ficaria espantada. A mim o que me espanta é o espanto de tanta gente e neste exemplo de gente até normalmente bem informada, face a uma realidade que eu e outras pessoas, mas eu já falei aqui no Ideias Feitas e ainda referi no artigo escrito agora este sábado no site do Observador. E essa realidade é a seguinte, que apesar de toda a basófia, a Europa, e Portugal está incluído nessa Europa, também nisto, insiste em violar as sanções à Rússia e a patrocinar o criminoso regime do Sr. Putin. Pode fazê-lo voluntariamente, de propósito, pode fazê-lo por não conseguir evitar que se contornem as regras, mas o facto é que as sanções continuam a ser violadas e convinha que as pessoas tivessem noção disto e muitas não têm. Até porque se tivessem noção, talvez estivessem menos predispostas a aderir à ideia, que é tão peregrina quanto mentirosa, acho que é a palavra certa, de que a Europa acordou e agora sim vai defender a liberdade nas linhas de combate ucranianas. Quer dizer, se vai, não parece. Porque no que toca a Putin, a Europa está a fazer o que sempre fez, está a alimentá-lo, está a patrociná-lo. A diferença atual é que a Europa não assume o que faz. E ao contrário do que aconteceu durante anos, resolveu adotar um discurso bélico, um discurso de uma prosápia, para disfarçar os factos e fingir-se do lado da democracia e da justiça. Chamar putinista ao Sr. Trump, que provavelmente até se chama com alguma razão, também ajuda ao disfarce, mas não foi o Sr. Trump que permitiu que ao longo de 2 décadas o Putin invadisse os territórios que lhe apeteceu, eliminasse os adversários que quis. Foi a Europa. E é a Europa que, por conveniência e com hipocrisia, continua a impedir que Putin sofra o desgaste provocado por sanções a sério, sanções radicais, extremas. Isto não aconteceu ontem, isto passa-se hoje, depois do tal acordar da Europa. E por entre as promessas cínicas dos senhores e senhoras da União Europeia e da vasta maioria dos líderes de cada Estado, membro ou não membro dessa União Europeia. É a Europa, e não o Sr. Trump, é que quer fingir-se guerreira e virtuosa enquanto não dispensa os negócios com Moscovo. E é a Europa, e não o Sr. Trump, que nem sequer dispensa perder o conforto do aquecimento, porque seria uma amassada. E isto enquanto repete promessas de resistência e de partida para a guerra e de mobilização. Mas quer dizer, o aquecedor dá muito jeito, especialmente no inverno. Isto estou a falar só da questão russa, porque se não quisermos ficar só pela questão russa, é a Europa da liberdade e não o Sr. Trump que está, hoje e não ontem, a enviar fortunas para a delegação do Estado Islâmico que tomou conta da Síria. E é a Europa e não o Sr. Trump que financia com bilhões fresquinhos a África do Sul, em que se perseguem fazendeiros, sobretudo brancos. Se confiamos nesta gente para defender a democracia, estamos bem arranjados. Quer dizer, o Sr. Trump é um narcisista sem grandes escrúpulos e que realmente insere uma espécie de elemento disruptor, nem sempre muito positivo ou confiável no quadro internacional. É verdade. Mas é a Europa e não o Trump que, como disse o J.D. Vance no discurso de Munique, está a renunciar aos seus valores civilizacionais. E já não é de hoje, aqui já é de hoje e é de ontem. A Europa não gostou do discurso do J.D. Vance, uns porque perceberam que ele desmontou as suas mentiras, e outros porque ainda acreditam nessas mentiras. E era bom que deixassem de acreditar. E que, enfim, descobrissem, não digo que os maiores inimigos da Europa estão cá dentro, mas alguns desses inimigos estão cá dentro, de certeza absoluta.
Os negócios que prosseguem entre os países europeus e a Rússia e que levam Alberto Gonçalves a concluir que a Europa está a atrair a Ucrânia e todos nós. É este o título da crónica do Ideias Feitas desta segunda-feira. Alberto Gonçalves, até amanhã, à mesma hora. Até amanhã, Miguel. Um abraço. Até amanhã. Um abraço.